Boa noite, pessoal. Então, ontem eu estive tratando a questão da tragédia do homem moderno, né? O conceito de masculinidade que não se tem, e quando se tem de modo distorcido, que é o que o mundo aí fora tem falado a respeito de ser homem. E que Deus está muito longe de desejar esse tipo de masculinidade para nós, ok? Nós não consideramos isso um ideal de masculinidade. Então hoje eu vou tratar a batalha pela masculinidade como segunda parte do tema Coração Selvagem e tentarei encerrar com a terceira parte, que é os passos para se alcançar a verdadeira masculinidade. Ok? Vamos orar antes de tudo. Deus, como homens, queremos nos colocar agora diante do Senhor. Tu és nosso Pai. Tu és aquele que nos afirma como homens. Tu és aquele que nos desafia a viver uma vida sem medos. Uma vida onde a nossa masculinidade, Senhor, sirva o Teu reino com o propósito, Senhor, o qual o Senhor deu a cada um. A gente entende, Senhor, que ser homem também é um ministério, Senhor. De alguma forma também é um dom recebido da Tua parte, Senhor, o qual um dia nós prestaremos contas na nossa vida, Senhor, acerca do que nós fizemos com a nossa masculinidade nesse mundo, Senhor. Nos dê a graça, Deus, nesse tempo aqui agora, para que a gente possa estar novamente, Senhor, refletindo acerca desse tema, falando mesmo ao nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. A missão mais difícil que um homem tem em sua jornada na terra é reencontrar sua verdadeira masculinidade. Ou seja, num mundo de tanta distorção que a gente tem, é um grande desafio para mim e para você redescobrir a verdadeira masculinidade enquanto estivermos aqui. Bruce Cockburn diz: nada daquilo que tem valor vem sem algum tipo de luta. Então, a masculinidade ela não é algo que simplesmente brota do nada, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de luta. O valor da masculinidade vem por meio de luta ferrenha da minha parte e da tua parte. Ser homem é uma luta. Permanecer como homem é uma batalha. Não é algo que simplesmente nós estalamos os dedos e a coisa acontece. A masculinidade é algo que se forma na vida. Que a gente amadurece nela, a gente se fortalece nela. A gente caminha nela e vai criando uma força, uma fortaleza em nossas vidas como homem. Então, dentro desse pensamento, ela não é uma coisa fácil de ser conquistada. Se em algum momento aqui eu deixei transparecer assim, que ser homem é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. É um grande desafio. Ser homem é coisa para homem. Né? Entende? Ser homem não é uma coisa para frouxo. Frouxo é o cara que se entrega para o mundo. Né? Esses estão longe daquilo que a gente pode chamar de homem. Ok? E fatalmente a gente sempre pensa no contrário, né? A gente olha para aquilo que o mundo nos oferece como proposta de masculinidade e é muito mais fácil aquilo. É ou não é? Não é muito mais fácil chutar tudo para o alto? Não é muito mais fácil você se entregar para o abraço mesmo do que você permanecer dizendo não para esse mundo aí fora como homem de Deus? Se um homem deseja ser um homem, ele terá que lutar para isso. Se eu e você nós desejamos ser homens de verdade, nós teremos que lutar para isso. Lutar até o fim. Todo homem é um guerreiro em seu interior, mas lutar é uma decisão de cada um. Ok? Todos os homens são guerreiros. São meninos, mas também são guerreiros. Porém, lutar é uma decisão que compete a cada um de nós, em nome da masculinidade. Lutar é um chamado
Mas você terá que decidir se você vai obedecer esse chamado ou não. Se você vai encontrar um lugar nessa batalha como homem que você é, ou vai negá-la nesse processo. Um menino, vocês vão se identificar muito com essa história. Um menino começa a sua luta já nos tempos de escola, quando pelo menos de 3 a 4 vezes mais do que as meninas, os meninos são essencialmente definidos como problemáticos, porque seus padrões preferidos de brincar não são considerados apropriados. A única doença que estes meninos podem ter é serem indivíduos do sexo masculino. Você pode ver na escola, dificilmente você é menina bagunceira, menina que vai mal nas notas, né? Geralmente, quem são os bagunceiros da sala? Os meninos. Né? Os meninos são os bagunceiros. Os homens, geralmente, são aqueles que têm o comportamento mais inadequado com o que a escola tem. Eu, pelo menos, não tinha um dia que não chamava a minha atenção lá, ou às vezes ia parar na diretoria. Então, meninos já começam no tempo da escola, quando você não se ajusta àquele padrão que a professora quer, né? Porque geralmente são os professores? São do sexo feminino. Então, meninas são queridinhas, são quietinhas, são comportadinhas, são estudiosas, são respeitosas. Por outro lado, tá os cueca, né? São os bagunceiros, são os que geralmente dão problema, os que brigam. Dificilmente você vê briga de menina, mas meninos geralmente você vê brigando. Meninos gostam de brincar de luta, guerra, esportes que envolvem contato. Meninos gostam disso, gostam de se machucar. Não é que gosta de se machucar, mas minhas canelas são todas marcadas, né, cara? Eu jogava bola descalço assim no asfalto, dava volta e meia, arrancava o tampão do dedo, né? Quem já arrancou um tampão do dedo aí jogando bola, né? Os meninos de hoje, não sei nem se arranca o tampão do dedo, acho que nem descalço não joga mais, né? Agora a única coisa é só calo no dedo, né? Porque é só jogando videogame, né? A gente fazia isso, né? Brincava de pé na lata, caçador, né? A gente, no lado da minha casa, tinha um terreno baldio que estava uns 2 metros de mato, assim, né? E a gente, louco para jogar uma bola, não tinha nem jogar bola, o que a gente fez? Pegamos, molecada toda, pegou umas enxadas lá, umas foices, capinamos o mato inteiro lá, cheio de pedra, caco de vidro, e nós se arrebentando no meio dos... Né? Uma menina jamais se envolveria nisso, né? Mas os meninos não. De alguma forma a gente gosta do que é bruto, né? A gente gosta dessa coisa selvagem mesmo, do homem, né? Do macho, do homem. Ok? E como eu estava falando ontem, né? Quando isso não vem à tona, quando a gente não gasta a nossa energia nesse chamado meu e teu, isso vai estourar em alguma coisa. Ou isso estoura na violência, ou isso estoura na promiscuidade, ou isso estoura nos vícios, ou isso estoura na mentira, ou isso estoura em algum lugar, ou isso estoura em algum tipo de doença, frustração, depressão, estresse, alguma coisa. Em alguma área, a masculinidade vai ter que estourar. Ou no silêncio, quando o cara morre, aceita a morte para si e não aceita mais lutar. São estas brincadeiras essenciais que capacitarão estes homens para as batalhas da vida. São através delas que eles aprendem a serem heróis. Quando a gente inibe uma criança de brincar, um menino em especial, inibe um menino de brincar, um menino desse contato, o menino da luta, a gente está privando a maior escola que nós temos. Quando a gente aprende a lutar, a gente aprende a ser herói, quando a gente aprende as derrotas também, né? Que nem sempre a gente ganha. Quando a gente vê um menininho protegido da mamãe, geralmente, como a gente pode definir meninos protegidos que não vivenciam esse tipo de situação? Me dá uma característica aí. Mimado, birrento, aceita perder? Não. Né? O que mais? Mas talvez até com tendências meio afeminadas, né?
qualquer não pode tocar, que é frágil, que quebra no meio, né? Porque não tem contato, né? Não tem contato físico, e quando tem, quebra no meio. Uma outra questão também é, por exemplo, você vê menino que não sabe perder, né? Que não consegue perder, porque a mãe dá tudo, né? Ou o pai dá tudo. Então, quando esse tipo de menino que é protegido, que não aprende a lutar, não aprende o princípio da guerra, da batalha, do lutar na vida, esse tipo de menino fatalmente terá problemas, né? Por causa dessa superproteção. E a sociedade, de alguma forma, tenta, né, chamar a atenção para isso, dizendo que as crianças, os meninos principalmente, de alguma forma, a gente tem que privar eles desse tipo de coisa, né? O Gabriel, logo no primeiro dia de aula, ele levou um soco no nariz, chegou em casa com o narizão vermelhão, assim, né? Eu fiquei louco, né, cara? Já queria matar o pai, matar a escola inteira, né? Fiquei doido, né? Beleza, primeira vez, né? E aí apanhou de novo, a segunda vez, apanhou a terceira vez. Daí eu conversei com ele, sentei com ele e falei, filho, o que está acontecendo? E uma das coisas que ele tinha criado na mente dele é que ele não podia reagir, que era errado reagir. E como eu também fui menino, e sei muito bem como funciona o mundo do bullying, né? O universo do bullying nas escolas, como é que funciona? O menino que não reage, o que acontece com esse menino? Todo dia ele vai apanhar. Não é verdade? Ah, mas Jesus disse, né, dai a face, né? Claro. É fácil um pai chegar para um filho, dá outra face, porque não é ele que está lá, né? No tempo da escola, ele dava porrada em todo mundo, né? Mas agora que é o filho que está lá, ele quer dizer isso para ele, né? Eu cheguei na cara dura e falei assim, filho, é o seguinte, eu não estou dizendo que você tem que bater em alguém, mas a próxima vez você tem que reagir, cara. Você tem que se defender, porque eu não estou lá. E ninguém vai defender você, cara. Então você se defenda, né? Até que ele então pegou um belo dia, estava na dele lá, o menino de sempre, né? Que estava fazendo os bullying com ele lá. Foi querer bater nele, ele reagiu e moral da história que, né, deu um cacete no menino, né? E daí ninguém mais na escola bateu nele a partir de então. Ninguém mais mexeu com ele. Então, quando a gente, como cristão, chega para os nossos filhos e fala assim, olha, não reaja. Você tem que apanhar, porque crente tem que apanhar. Entendeu? Você é filho de crente, então crente tem que apanhar. Entende? É um pouco complicado isso, porque você priva uma criança de se defender num contexto em que a consciência não existe. É diferente de um adulto. Um adulto tem consciência. Um adulto tem uma formação, né? Eu tenho a consciência de não quero. Agora, uma criança, você privar a criança de se proteger, nossa, no tempo de escola, vocês sabem muito bem, né? Que tem menino que apanha realmente todo dia. O que isso gera dentro de uma criança quando ela ouve do pai e da mãe que ele não pode reagir? Esse menino, quando crescer, terá sérios problemas. Terá sérios problemas. Por não reagir. Por não lutar. Por não lutar. Certo? Então, meninos são guerreiros. Nós não podemos privá-los disso. Quando Israel saía para a luta, Deus não mandava eles saírem lá dar beijinho nos inimigos. Ela chega lá e faz um carinho nos caras. Era guerra. Era guerra. Obviamente que com o contexto da fé cristã, muda um pouco a ênfase disso. Não existe mais uma guerra porque Deus não é mais um Deus tribal. Mas até então, quando Deus e Israel estavam vivendo aquela relação, Deus era esse guerreiro que lutava junto com Israel. E muita gente sangrava e morria pelas mãos tanto dos homens quanto de Deus. Porque Deus também trazia juízo por meio de Israel. A partir do momento que Jesus vem e a história é dividida, e o cristianismo passa a ser uma religião universal, uma religião de todas as nações, Deus não é mais um Deus de uma nação. Deus é um Deus da terra. Todas as terras. Por isso que Deus agora não guerreia mais em nome de Israel. Deus agora guerreia em nome da igreja. Mas agora não é mais através da espada, mas através do evangelho. A conquista agora é por meio do evangelho. Certo? Mas nós não podemos esquecer que nós somos guerreiros. Que existe
um revestimento de autoridade do homem que está em mim, está em você, que nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Eu sempre falo que essa visão distorcida que as pessoas têm acerca de ser cristão, e cristão é aquele ser frágil, né? Parece um monge budista, assim, né? Que não tem reação, não tem boca para nada. Essa figura. E quando a gente olha para aquele filme A Paixão de Cristo, vocês veem Jesus como essa figurinha frágil? Para aguentar aquilo ali? Tem que ser muito homem para aguentar aquilo que Jesus aguentou ali. Ou não? Eu na primeira chibatada ali já tinha pedido arrego. Não, tá bom. Para o filme aí, né? Dá um jeito ali. Corta, né? Em João 5,19, diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 6,57, da mesma forma como o pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, se nós estamos falando de um Jesus muito homem mesmo, Jesus era esse homem por excelência, que herdou do Pai essa hombridade, que a hombridade vem de Deus. Foi Deus quem deu a hombridade para mim e para você. Deus não é homem como eu e você, mas a hombridade, quando eu estou falando de hombridade, como eu falei ontem, eu não estou falando de sexo, não estou falando de órgão genital, mas a hombridade herdada de mim e de você, em mim e em você, vem dele. Logo, Jesus está dizendo que aquele que está nele, vive por ele. Essa masculinidade que nós estamos buscando para a nossa vida só pode ser encontrada nele, uma vez que nós não temos mais os referenciais que nós gostaríamos de ter como homens. Quando nós vamos buscar em volta homens, cadê esses homens? E quando se diz, principalmente com relação a pastores, né? Pastores, homens de Deus, profetas, filhos de Deus, mais do que nunca, nós precisamos ser essa geração de homens. Que vamos deixar o nosso legado como homens aqui na terra, para que outros olhem para nossas vidas e falem assim: olha, eu quero ser um homem como ele é. O meu pastor Edson Barbosa, é um homem que tem ensinado outros homens a serem homens. Quando eu olho assim para um referencial de homem, ele é um referencial de homem para a minha vida. Um referencial que eu não tive no meu pai, eu tenho nele. Tenho nele e nos outros homens que eu também tenho caminhado junto. Jesus fala: eu e o Pai somos um, em João 10,30. Em João 14,10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa cura nunca acontece fora da intimidade com Cristo. A cura da nossa ferida flui da nossa união com Ele. Os homens da Bíblia nos têm muito a dizer acerca de sua hombridade herdada desta relação com Deus. Amém? Quando você chega lá em Atos 2, acontece lá a descida do Espírito Santo, que inaugura aquele novo tempo de poder na vida dos discípulos. Como é que era Pedro antes? Quem arrisca aí? Não somente Pedro, mas todos os apóstolos, com exceção de João, talvez. João era o mais novinho, era o mais macho deles. Porque João foi o único que permaneceu ao lado de Jesus até o fim. Medrosos, né? Covardes. O que você falou, Marcelo? Uns bundão, frouxos. Não era isso? Quando o bicho pegou, o que aconteceu? Todo mundo pulou fora. Não conheço esse cara, não sei do que se trata. Né? Ou seja, pularam fora. De repente, quando o Espírito Santo passa a fazer parte da vida daqueles homens, a história deles muda.
Ao ponto que Pedro, então, se levanta ali, não mais como um covarde, mas com uma coragem a mais, vinda da parte do Espírito Santo, e encara toda uma multidão e anuncia o evangelho ali sem medo. Encara todo mundo e vai falando. A gente vê Estevão encarando uma multidão e ao ponto de ser apedrejado, e mesmo apedrejado, a sua masculinidade estava ali. Quantos de nós seriam capazes de dizer aquelas coisas que ele disse naquele momento? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Continua ali. Essa hombridade herdada da relação com Deus, que tornou aqueles homens os maiores revolucionários da história. O mundo mudou por meio da vida daqueles homens, por causa da transformação que eles receberam da parte do Espírito Santo. Então, hombridade, caráter, é uma herança divina. É uma herança que vem da minha e da tua relação com Deus. Nós aprendemos a ser homens com Deus. Davi não era homem no aspecto guerreiro em que ele foi, por si mesmo. Havia uma hombridade divina ali, da relação dele com Deus. Quando você vê Josué, eu gosto muito de ler as histórias de Josué. Você vê que Josué era diferente. Né? Josué, olha, eu queria ter 10% da hombridade que Josué tinha. Josué tinha pelo até no olho. Tão homem que era aquele ali. Aquele era macho. Com certeza, Josué, quando passeava no meio do acampamento, a mulherada dava uma suspiradinha, né? Nós, quando passa, a mulherada bate o pé, né? Sai, cachorro! Sai! Guaipeca, como se fala, né? Thomas A. Kempis, ele diz: se nos esforçarmos como homens corajosos para ficar na batalha, com certeza sentiremos a assistência favorável de Deus vinda do céu. Pois aquele que nos deu a oportunidade de lutar, para que no final tenhamos a vitória, está pronto para socorrer aqueles que lutam como homens e que confiam em sua graça. Então, desde o início desse congresso, nunca foi uma proposta assim, de propor que você está nessa guerra sozinho, como eu já falei desde o início. Não é uma coisa que você vai levantar no outro dia e dizer, eu sou homem e posso por mim mesmo. De agora em diante, eu sou o cara. Não está longe disso, o que a gente tem como proposta. O que a gente está dizendo é que nós estamos numa guerra e nós temos um Deus Todo-Poderoso do nosso lado. E nós temos uma família cristã ao nosso lado. Homens que temos que olhar um para o outro e temos o caráter do outro como espelho para a nossa vida, ao mesmo tempo que nós procuramos ser o caráter para os outros. Quando um de nós cai nessa batalha, a vida de todos nós é afetada por causa dessa covardia comigo e com você. Não se esqueça disso. Tem um cara que uma vez falou assim para mim, né? Que todo mundo aqui na Gólgota podia cair, menos eu. Que se eu caísse, o bicho pegava, né? Eu tenho consciência disso, de que se alguma coisa acontecer comigo nesse aspecto, eu sei o dano que isso causa. Mas as pessoas acham que é só comigo que isso acontece. Só eu que causo esse dano. Cada um de vocês tem o poder de alguma forma transmitir hombridade para esses que estão à sua volta e do contrário também. Não é bom você ter um homem em quem você pode olhar e se espelhar e falar assim, olha, eu quero ser como esse cara é. Ou não. Por mais que Jesus é o nosso alvo, às vezes me preocupa um pouco quando esse tipo de chavão se torna uma realidade na nossa vida. Né? Porque quando a gente fala assim que Jesus é o nosso alvo, isso não elimina, quando Paulo também diz, sede meus imitadores porque como eu sou de Cristo. Não é? Ou elimina? Então nós temos Jesus como alvo, mas nós também temos que chamar para nós, como homens de Deus, a responsabilidade de dizer para o outro, olha, sede meus imitadores. Permaneça até o fim. Em nome de Jesus. William Gurnall. Nossa, esses nomes é complicado, né?
Como parte do exército de Cristo, você marcha nas fileiras de espíritos nobres. Cada um dos seus companheiros, soldados, é filho do rei. Alguns, como você, estão no meio da batalha, cercado por todos os lados pela aflição e pela tentação. Outros, depois de muitos ataques, rejeições e zombarias de sua fé, já se erguem sobre as muralhas dos céus como vencedores. Posso até imaginar eles nos incentivando a subir a colina e bradando: lutem até a morte, e a cidade será sua, do mesmo modo que agora é nossa. Eu fico pensando nesses homens que já estão na eternidade, que já venceram a batalha da hombridade e já se encontram na presença de Deus como homens, e que não permitiu que o mundo roubasse deles esse privilégio de serem homens. Ao mesmo tempo, a gente olha para a história de tantos homens que estão morrendo na covardia de sua paternidade, como marido, como homem de Deus, que foram ficando pelo caminho e foram deixando a sua hombridade morrer pelo caminho. Muitos aqui têm pais assim, né? Espero que não, mas talvez tenham. Quando a gente lê, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Quando lemos Tiago 4:7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que nós concluímos com isso? Eu quero que vocês falem agora. O que você conclui com esse texto? Encara o bicho, que o bicho corre de você. O que mais? Sujeitar a Deus. Você resiste por meio de Deus. Mas o que eu já li esse texto várias vezes. E isso que ele falou por primeiro ali que eu achei interessante, né? Você encara o bicho, que o bicho foge. Né? Porque a impressão que dava sempre quando eu li esse texto que era assim: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, que ele vai deixar você quieto. Ele não vai mais te incomodar. A impressão que dava quando eu lia sempre era essa: que o diabo ele fica ali te apurrinhando, né? Te perturbando, te tentando te destruir, até que chega um ponto que você resiste a ele e ele desiste. Ah, deixa quieto, vou arrumar alguma outra coisa para fazer. Mas não, o texto está dizendo que ele foge de você. Agora, inverte o processo. Antes era ele que estava ali, ó, contra a sua vida, e você estava resistindo a ele. Agora chega um ponto em que a coisa inverte e ele começa a fugir de você, porque você finalmente descobriu o que é ser homem. E aí, meu irmão, quando um homem descobre o que é ser homem, o inferno tem medo dele. Por isso, toda essa desfiguração da masculinidade que você vê hoje aí. Não é interessante? O diabo tem medo de você. Porque quem foge? Se você foge de algo, você foge por quê? Porque você tem o quê? Medo. Você não quer encarar aquilo ali. Um homem que se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o diabo tem medo e foge, literalmente. Ele pega o rabinho dele, o tridente dele e ó, sai correndo. Porque agora o espartano de Jesus está chegando aí. Se bem que depois que eu descobri o que os espartanos fazem, não gosto de falar muito. Melhor não, né? Depois que eu descobri que pederastia era uma prática, e na guerra lá não tinha mulherada, né? Os caras se consolavam. Peguei uma nojo daquele filme 300 depois daquilo. Franklin Roosevelt, ele diz: não temos nada a temer, exceto o próprio medo. Nós temos que vencer nossos medos. Temos que vencer nossos medos. E Deus nos deu a hombridade para isso. Todos os homens morrem, poucos realmente vivem. Nós não devemos temer a morte. Quanto menos tentarmos salvar a nós mesmos, mais eficientes seremos como guerreiros. Amém? Eu quero passar para a parte final, então. Terceira parte, para que não seja necessário vocês virem amanhã cedo aqui. Então, para concluir, essa terceira parte é os passos para se alcançar
a verdadeira masculinidade. Eu vou falar sobre 4 coisas. Obviamente que isso daqui não é como se diz a palavra, um pragmatismo, né? Isso aqui não é de alguma forma assim, um absoluto no sentido de que isso daqui só, por si só, é toda a suficiência necessária. Acredito que haja mais coisas envolvendo. Mas eu entendo que essas 4 coisas são importantes para a gente estar tratando durante esse primeiro congresso. Bem, de repente, ano que vem, a gente pode tratar sobre outros valores, mas em especial, eu queria tratar sobre esses quatro passos para mim e para você. O primeiro dele é: saiba que você não chegará lá sozinho. Amém? O primeiro passo que você tem que entender é que sozinho ninguém se torna homem. A hombridade é algo adquirida de fora. Vem de Deus. E obviamente você pode aprender com outros. E assim também, do mesmo processo, você ensina outros. Como eu falei, você tem que lutar. Eu e você precisamos lutar para alcançar isso. Então, eu acho interessante quando Deus chega para Josué lá no capítulo 1, 6 e 9 de Josué, diz assim: esforça-te, Deus dizendo isso para um homem, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, 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 não é tremendo? Esforça-te. Esforça-te. Olha, estou dando uma palavra para você, mas se esforce, porque há uma força em você. E se esforce, e tenha muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é tremendo que o sucesso aqui, segundo o que está sendo dito aqui, tem a ver com temor a Deus, com obedecer a Deus, com caminhar na sombra de Deus? E aqui ele fala assim: olha, eu vou fazer prosperar o teu caminho, te darei sucesso. Porque o maior sucesso que eu e você podemos querer na nossa vida tem a ver com obediência. Tem a ver com agradar o coração de Deus. Em primeiro lugar, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém? Em Jeremias 20, 11, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? Porque senão nós estamos achando que fui eu que escrevi isso aqui. Okay? Não é Mateus quem está falando isso, não é nenhum dos apóstolos, é Jesus quem está falando, que ele estaria com vocês até a consumação dos séculos. Se nós temos o Deus Todo-Poderoso junto de nós, em nós, vivendo em nós, nós devemos temer alguma coisa? Não. Certo? E nesse processo da masculinidade, ele está presente em mim, em você, nos ensinando a caminhar dentro disso. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quantos homens de Deus no processo todo abandona porque se acha abandonado? Abandona o processo porque se vê como abandonado por Deus. Há uma negação da palavra quando a gente pensa dessa forma. Por mais que muitas vezes nas nossas orações a gente pode até falar esse tipo de coisa, né? A gente está se sentindo e chegar para Deus: Deus, estou me sentindo abandonado, Senhor. Estou me sentindo que você me abandonou.
Às vezes acontece da gente sentir isso. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo traz à luz a palavra onde diz: jamais vou te abandonar. Eu sempre vou estar com você. Aí nesse momento, você precisa tomar uma postura de fé diante disso. E dizer não para a mentira. Amém? Salmo 45, 3 e 4 diz assim: Deus dizendo para o rei: cinge a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Então a gente vê um chamado de Deus para mim e para você para a guerra. Olha, cinja a tua espada, se prepare para a guerra. Esse mundo quer que você seja esse gatinho, quietinho, sabe? Esse crente com cara de misericórdia, assim, sabe? Que todo mundo chuta igual cachorro. É tudo isso que o inimigo quer que você pense de você mesmo. Acho tremendo que quando Jesus, os soldados vêm prender ele e perguntam: cadê ele? Ele fala: eu estou aqui. A presença dele, a hombridade dele, faz com que todos aqueles soldados caiam. Quando os soldados vão lá para falar com Elias, a mesma coisa acontece. Os homens, diante da presença de Elias, caem. 50 homens e começam a profetizar. Chega mais 50, cai também. Manda mais 50, cai de novo. Saul vai, Saul também cai. Na presença de um homem cheio da presença de Deus. Hombridade, presença de Deus. O inferno todo estremece pela hombridade que está presente nos homens de Deus. A autoridade. A autoridade. Achei bem interessante aquele pastor, eu não lembro o nome dele, que tem um ministério lá nos morros do Rio. Não sei se é Rio ou é São Paulo, acho que é Rio. E quando acontecia dos traficantes prenderem alguém, né, e geralmente ia matar, chamavam ele para ir lá negociar. Então nem a polícia não conseguia chegar lá, eles chamavam ele. E ele chegava assim, entrava dentro das bocas lá e todos os traficantes respeitavam ele. Quando alguém queria se mandar, ele falava: me respeita. Ele falava: me respeita porque eu sou homem de Deus. E cai em nome de Jesus, o cara já caía também, começava a babar ali. Autoridade. Um revestimento de autoridade. De hombridade. Se você encarasse a sua vida como uma grande batalha e se soubesse que precisa passar tempo com Deus para a sua própria sobrevivência, você o faria. Se nós estamos numa guerra, existe algo que aquilo ali me garante a sobrevivência nessa batalha. Só um burro não buscaria isso para sobreviver. Ou seja, nós somos esses burros. Só tem um jeito de eu e você sobrevivermos nessa batalha da masculinidade nesse mundo. Para resistirmos até o fim, não sermos tragados pelo diabo e esse mundo aí fora. Ou por nós mesmos. Deus. Deus é a única ferramenta, pessoa, único homem por excelência, ousando chamar Deus de homem apenas no aspecto de hombridade, por excelência, que pode nos ajudar nesse processo para chegar lá. A minha psicóloga, ela falou uma coisa interessante assim para mim, né? Ela falou assim, com relação ao tratamento que eu tenho feito com relação à síndrome de pânico, né? Ela falou assim: Pipe, se você tivesse diabetes, por exemplo, você descobrisse que você é diabético e você não pode comer certos tipos de alimentos, você comeria? Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu falei: por que você não comeria? Porque me faz mal. Porque se eu fizer isso, vou estar indo contra mim mesmo, né? Eu falei assim: é a mesma coisa. Quando você deixa de ter o teu secreto com Deus, ainda bem que eu não estou falando o nome dela aqui, né? Porque vocês sabem, na junta de psicólogos, sabem que nós conversamos sobre Deus, que a gente fala esse tipo de coisa, é capaz de ser caçada até e ser expulsa por causa disso, né? Porque a psicologia agora não pode, né? Não pode falar de Deus. Se falar de Deus, é um problema.
E ela falou assim, é a mesma coisa. Quando você não tem o teu momento de secreto com Deus, você não busca esse momento com Deus, é a mesma coisa. É como se você fosse um diabético que está fazendo tudo o que não deve ser feito. Tudo que um cristão nesse mundo não deve fazer é deixar de ter o seu tempo com Deus. Tudo que um homem que se propõe a ser homem nesse mundo não pode se aceitar para a sua vida de nenhuma maneira é deixar de ter o seu tempo com Deus. Porque aí ele vai estar cavando a própria cova. Nós fazemos uma tentativa sem grandes esforços para ter alguma disciplina espiritual, quando a única razão que temos é o dever de fazê-lo. Todavia, faremos com que tudo funcione quando formos convencidos de ser liquidados, se não o fizermos. O que importa é simplesmente fazer o que me traga de volta o meu coração e o coração de Deus. A disciplina, ela não é um fim em si mesmo. Deus é o fim dela. Amém? Se eu e você estamos dispostos a enfrentar esse mundo, a enfrentar os nossos medos, ir até o fim com a nossa hombridade, a gente precisa buscar Deus, ser cheio do Espírito Santo. Mais do que nunca. Se você não tem Deus, ou não o tem de uma forma profunda, certamente se voltará para outros amores. Que outros amores? Então, assim, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Quando a gente não se volta para Deus, a gente vai se voltar para onde? Vamos pontuar algumas coisas que, como tendência, se eu e você não nos voltamos para Deus, para onde a gente vai voltar? Para onde? Cita uma coisa aí. Dinheiro? Quem falou dinheiro? Levanta a mão. O Léo falou dinheiro. Outra, segunda coisa que vocês falaram aí? Trabalho. Esses caras estão cheios do espírito, hein? Porque teve 2 na carne que já falaram mulherada aqui, ó. Né? Então, dinheiro, trabalho, sexo, mulher, depende do homem, né? Tem uns homens que não necessariamente nessa ordem, né? Mansões, mais ou menos isso. Vocês já viram um cara assim, ó, por exemplo, vocês querem ver essa questão da mulher, como é que funciona? Você já viu um cara quando é solteiro assim, ele ora, ele busca Deus, ele está em tudo que é reunião de oração, ele está em tudo que é ministério, né? Ele está ali, aí ele começa a namorar, o que acontece? Já acontecia comigo, isso acontecia comigo. Antes de eu namorar, cara, eu estava ali, ó, jejuando, orando, sabe, sempre buscando, começava a namorar, caía nas outras carnes daí, né? Nas primeiras horas da manhã, um homem deve enfrentar a batalha sozinho e lutar com todas as suas forças. Todos os dias de manhã, a minha e a tua hombridade serão provadas quando a gente acorda e a gente ou se volta para Deus ou dá as costas para Deus. Todos os dias de manhã, a nossa masculinidade será provada nisso. Ou o primeiro princípio aqui que a gente precisa estabelecer para mim e para você como homens é que nós só somos homens de verdade se nós temos Deus. Se nós estamos nos relacionando com eles. Não existe hombriedade fora disso. Amém? Primeiro requisito que uma mulher tem que buscar num homem, que ela quer casar um dia, quer formar uma família, ter filhos, é isso. Deus na vida desse cara. Por isso que a igreja sempre condenou o casamento misto, né? O jugo desigual. Por isso que até hoje a gente bate na tecla quanto a isso. Por mais que a gente vê que Deus, com muita graça e misericórdia, acaba muitas vezes, né, convertendo tanto o cara quanto a mulher e se tornando uma bênção, né? Mas a gente sabe que é um processo muito perigoso. Já vi muita gente que, a grande maioria, na verdade, foi e nunca mais voltou, né? Então, a primeira coisa é essa. Hombridade, primeiro passo para que eu e você alcancemos uma hombridade de verdade, de fato, é Deus. É a minha e a tua relação com Deus. Segunda coisa, repita comigo. Não faça acordos com sua carne. Você sabe do que eu estou falando, né? Acordos com a carne é quando a gente... Por exemplo, você sabe que tem uma irmãzinha lá que te atrai, que faz o teu coração bater mais forte. Estou falando para os homens casados. Para os solteiros, tem que mais cair matando mesmo, né? Tem que mais investir mesmo, senão morre solteiro, né?
Teve um cara que, ele era aqui da Gólgota, e ele era apaixonado por uma menina, né? Daí eu falei assim pra ele assim, tá, mas e como é que tá? A gente tá conversando, mas ela me enrola, me enrola. Eu falei assim, você já deu um beijo nela? Né? Ele, ô pastor, você tá muito na carne. Eu falei assim, não, pai, tem que fazer um investimento diferente aí, né? Aí a moral da história é que ele foi mesmo e se achegou e deu um beijo nela e faz uns 2 anos que eu fiz o casamento deles, né? Não. Então, porque tem uns caras que são muito devagar, rapaz. Eu fico olhando para uns caras aqui na Gólgota, vocês estão muito devagar. Não estou dizendo que você não tem que orar, não tem que fazer nada, né? Mas, pô, essas orações dos caras aí demoram demais. Entendeu? Ou Deus não quer mesmo, ou os caras são meio surdos demais, sei lá. Quando eu era solteiro, passava rasteiro, não queria saber. Né? Chegava junto mesmo. Mas é isso, né? Então, tô brincando, viu? Não é pra você sair pegando todo mundo aí, não, viu? Então, a primeira coisa, não faça acordo com a sua carne. Então, sabe daquela menininha que está te atraindo lá? Eu tinha um amigo, não, um cara que eu inclusive discipulava, que ele era muito jaguar nesse aspecto. Assim, né? A irmãzinha chamava ele para ir na casa dele, para ir na casa dela, e ele chegava para mim, Pipi, o que você acha? Eu falei, não, né, cara? Nem a pau, né, bicho? Se você for, já era. Ele, não, mas eu tô firme na rocha, né? Falei, então tá bom, né? Se você está dizendo, então vai. Moral da história é que ele ia, e no outro dia ele voltava chorando para mim, né? Pipi, o que aconteceu? Acabei caindo e tal, né? Falei, eu sabia que isso já ia acontecer, né? No outro dia a menina chamava ele para ir de novo. Ele, não, o que você acha? Pô, cara, você não aprendeu ainda? Não vai, cara. Não vai. Não, agora eu tô forte, agora eu vou. Ele ia e quebrava a cara de novo, né? Eu tive muitas vezes, assim, na Gólgota. Tinha uma menina na Gólgota, que bem no começo da Gólgota, às vezes eu estava no centro. Ela não está mais no nosso meio, então você fica tranquilo que não é ninguém que vocês conheçam. E no começo, assim, eu estava às vezes no centro, né? Aqui, eu morava aqui no centro, então estava aqui no centro, e tocava o meu celular, eu atendia. Né? Era ela. Né? Falei, opa, como é que tá? Não vou falar o nome, não, vocês estão achando que eu vou falar o nome, né? Aí me ligava, falava, ô Pipe, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Tá fazendo alguma coisa? Não, tô aqui no centro, aqui, só fazendo uns negócios aqui. Ah, você não quer vir aqui em casa? Não, pra gente trocar uma ideia? Não posso. Eu arrumava o que fazer na hora. Eu falei, não posso, filha. Não posso. Não posso, filhinha do capeta, não posso. Não, Satanás. Entende? Né? Então, assim, quando a gente casou, eu e a Kátia, a gente, assim, eu não fico sozinho com mulheres, minha esposa não fica sozinha com homens, a gente tem por princípio isso. Não fico, não dou lado. Eu tinha o Lé, que foi um discipulador meu, a gente saía fazer evangelismo toda a sexta-feira, de sexta para sábado, a gente saía fazer evangelismo na rua, e a gente dormia, então no outro dia, no sábado, ele tinha que trabalhar. E ele era casado, tudo, né? E ele acordava e eu escutava ele acordando, eu já levantava também, né? Daí ele falava para mim, não, Pipe, fica aí, dorme até mais tarde. Eu falei, não, tô indo embora, vou com você aí. Eu entrava no carro dele, ó, sumia. E a esposa dele, para mim, é como se fosse uma irmã mesmo, né? Nunca olhei para ela com outros olhos, entende? Mas aquela coisa, não faça acordos com a sua carne. Não faça acordos com a sua carne. Não brinque com ela, porque você vai cair feio. Não. A gente não fazendo acordos, o bicho pega, imagine você brincando com ela. Quando eu falo de namorados, não levem suas namoradas para casa. Esse negócio de entrar para orar dentro do quarto não funciona. Cuidado, galera. Cuidado. Então não faça acordos com a sua carne. Sabe? Não saia tomar cafezinho junto, sabe? Na internet, com papinho no Facebook. O Orkut ninguém mais usa, só eu, então não tem problema, né? Mas não faça acordos no Facebook, né? No ICQ, alguém usa ICQ ainda aqui? Isso aí nem eu não uso mais. Então, não faça acordos com a sua carne. Se você tentar fazer acordos com ela, só um papinho, só uma conversinha, né? Só uma conversinha. Olha, pra você ter uma ideia de como é a coisa, como é o diabo nesse aspecto, esses dias eu encontrei uma amiga minha com
com os 2 filhos dela, já são grandes, né? E estava eu e a Kátia no shopping ali, encontramos ela e começamos a conversar com ela. O marido dela, eu nunca diria isso, porque era um homem de Deus mesmo, um pai exemplar, um marido exemplar. Um homem em todos os aspectos assim que você olhava e diria, nossa, esse cara é tudo que um filho deseja como pai, o que uma esposa deseja como marido, um grande homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Esse cara conheceu uma mulher pela internet no Rio de Janeiro, não foi ao vivo e a cores, conheceu pela internet, se apaixonou via internet, começou a conversar com ela por telefone também, né? Daí pegou contato e tal, largou tudo, abandonou tudo, foi embora para o Rio de Janeiro. E nunca mais apareceu, ligou, deu as caras. Foi embora. Só ficaram sabendo que ele está vivo porque esses tempos um pastor amigo deles, lá do Rio de Janeiro, encontrou ele lá e ele estava lá vivo ainda. Acordos. Acordos. Quantas vezes a gente vê homens e mulheres se perdendo com essa história da internet por causa desses acordos. Acordinhos. Né? Eu já logo de cara já chamo de filha, que é para me chamar de tio mesmo. Ô tio. Que é tiozão mesmo. Que é para não dar lado. Logicamente você pode fazer acordo, ver até onde você vai, né? Aí ver o que acontece nesse processo. Ok? Então, primeira coisa, Deus. A segunda coisa, para você ser homem, não faça acordos. Não faça acordos com a sua masculinidade, porque você é homem. Homem não faz acordos com a sua carne. Se fizer, pula. Terceira coisa, não deserde o seu posto. Homens não deserdam o seu posto. Existem muitos que lutam durante algum tempo e até vencem algumas batalhas, mas por fim sucumbem e se entregam. Você será ferido, só porque esta batalha é espiritual, não significa que não seja real. Ela é real. E os ferimentos que um homem pode sofrer são às vezes piores do que aqueles que resultam de um combate a um incêndio. Permaneça no seu lugar. Não deserde o seu posto. Principalmente você que é casado. Por mais que você está sendo tentado, como eu estava falando ontem, dá uma impressão assim que todos os outros casamentos são mais fáceis que o teu, né? Parece que se você fosse casado com a minha esposa, você não teria tanta dificuldade e luta, né? Às vezes eu olho assim também para alguns casamentos e eu sou tentado assim, poxa vida, sabe que eu acho que aquele cara não deve ter 1% dos meus problemas, né? E é baseado nisso que a gente acaba caminhando por esse caminho e chega no fim a gente chuta tudo. Antes, lá no ponto anterior, eu esqueci de ler um negócio aqui, que diz assim, qual é o homem que começa a sua jornada desejando, acho que daqui a 20 anos vou me separar e abandonar meu ministério? Acho que ninguém pensa isso, né? Vou arranjar uma mulher, vou largar a esposa e filho. Daqui a 20 anos, projeta isso como projeto de vida. Meu sonho, meu projeto de vida é um dia, daqui 20 anos, arrumar uma outra mulher, largar minha esposa e meu filho. Alguém projeta isso? Não, ninguém projeta isso. Mas isso acontece? Acontece. E acontece por quê? Por causa dos acordos. Os acordinhos que a gente faz com a nossa fé. É só fazer um acordo que a coisa acontece. Né? Eu já falei que eu, no que depender de mim, jamais a Gólgota terá uma secretária. Eu não terei uma secretária. Ok? Por isso que eu já tenho o Fábio. Que é para não correr perigo. Né? Olha lá o Fábio. Ainda mais com o cabelinho dele do Beto Carneiro agora. Né? Então é isso. Porque às vezes eu fiquei sabendo de um pastor aí muito conhecido. E que a esposa dele, coitada, era meia feinha assim, inexpressiva, né? E não tinha muita beleza natural, né? Muitas virtudes, como mulher virtuosa, né? Por outro lado, ele tinha uma secretária que era um avião. A secretária dele mulher era simpática, bonita, uma bênção, em outras palavras, né? Etc, etc, etc. Esse pastor amigo meu pegou a sua esposa, viajou até aonde esse pastor morava
e chegou e falou assim, olha, a gente veio aqui conversar com você porque a gente tem visto, né? A gente tem visto, cara, a gente queria, sabe, dizer que você está em perigo, cara. Você está vivendo um perigo o tempo todo, tal. E ele respondeu, não se preocupe, fique tranquilo. Está tudo sob controle, não há nada que você tenha que se preocupar. Alguns meses depois, estourou a bomba. Já fazia mais de 1 ano que ele estava tendo um caso com a secretária dele. Vocês sabem quem que é o cara, mas eu não posso falar aqui no microfone. Morreu aqui. Tá certo? Fazia mais de 1 ano que ele já estava tendo um caso com a secretária. Falei secretária, fica mais fácil de entender, né? Então, pastores têm que tomar cuidado. Então, você também, sabe? Fique esperto com a amiguinha do trabalho, a colega de escola, né? Abençoada. Aquela mulher virtuosa, toma cuidado com ela. Valorosa. Oi? Aluna da academia, né, Diego? Diegão é um homem, viu, Diego? Sério mesmo, você é um homem, cara. Te admiro como homem. Verdade, cara, porque o Diego é professor de balé e... É, Diegão? Diegão dá aula em escola de academia e sabe como é que é o assédio, né? E ele, às vezes a gente conversa sobre isso e ele se mantém firme lá. Graças a Deus. Isso aí. É essa que faz a diferença, né? E a quarta e última nessa busca de hombridade é lutem por suas esposas. Porque a maioria de nós se perde entre era uma vez e viveram felizes para sempre. A gente sempre se perde nisso, né? Era uma vez e felizes para sempre. Sempre tem um racha no meio disso, que as coisas não acabam bem. Muitas esposas têm carregado sobre si, tanto na violência de seus maridos ou no silêncio deles, as seguintes mensagens que elas recebem: que elas não são desejadas, que elas não serão protegidas e que ninguém lutará por elas. Vou repetir. Que elas não são desejadas, que elas não serão protegidas e que ninguém lutará por elas. São objetos. A mensagem que a gente deixa para nossas esposas é que elas são objetos. Que a gente vai e usa e um belo dia a gente simplesmente joga fora. Por isso que mulheres casadas com homens violentos aceitam o seu estado por, de certa forma, acreditar que é o que merecem. Já viu mulher que apanha do marido e não consegue largar do marido? E no fundo, se você for perguntar para ela, ela acha que merece aquilo. O homem violento destrói sua esposa com suas palavras. O silencioso a mata de fome. Um homem que deixa sua família à própria sorte para viver uma vida fácil, negou a sua família a sua força. Ele os sacrificou quando deveria ter sacrificado sua força por eles. Sob a sombra da força do homem, a mulher encontra descanso. A maioria dos homens não querem lutar por suas esposas. É mais cômodo a pornografia, desfrutar da mulher às custas dela. Ele não oferece nada e leva tudo. E simplesmente leva tudo. Você vai lutar por ela. Eu chamei para a minha vida uma batalha até o fim pela minha esposa. Às vezes, quando eu e a Kátia temos algum tipo de discussão, o Gabriel chora, né? E às vezes, infelizmente, a coisa acontece na frente dele. E ele chora, e eu falo, filho, por que você está chorando? Você e tua mãe não briga também? Que às vezes os dois brigam, né? E eu fico lá, né? Só vendo a cena, né? Dos dois batendo boca, né? E é um saco ver isso, né? E eu falo assim, mas você e tua mãe também não batem boca? Ele fala assim, mas eu e a mãe não podemos nos separar. Você e ela, sim. Uma das coisas eu falei assim, filho, isso nunca vai acontecer. A única forma disso acontecer é se eu morrer.
Então a gente tem esse projeto como homem, de ir até o fim. De ir até o fim. Em nome de Jesus. Essa última frase aqui, antes da gente concluir, diz assim: ore por ela, deixando explícito para o diabo que você irá lutar por ela. Eu comecei a fazer isso em casa. Eu reli o Coração Selvagem há uns meses atrás. E eu reli. E quando chegou nessa parte do livro, isso mexeu muito comigo. Porque eu me lembrei que eu nunca tinha feito isso pela minha esposa. Que eu nunca tinha feito essa oração na cara do diabo, deixando para o diabo bem explícito para ele de que, olha, é o seguinte, camarada, aqui nessa casa tem um homem que ama essa mulher e que vai morrer por ela, e que vai protegê-la e vai brigar com você até o fim por ela. Em nome de Jesus. E eu fiz essa oração com a Kátia. Eu abracei minha esposa, pus as mãos sobre ela e orei falando isso, declarando isso, com voz alta dentro da minha casa, que nem um louco. Comecei a gritar e falar isso para o diabo. E a partir de então, eu comecei a perceber uma melhora na minha esposa. Uma mudança nela. O homem na sua casa é você, não apenas no aspecto sexual, não apenas no aspecto de mandar, não apenas, né? Não é nisso que nós estamos falando. Mas você também é o homem da sua casa, no aspecto em que você tem que proteger suas esposas e seus filhos dos ataques do inimigo. Amém? Amém? O Gabriel estava com uma febre esses dias de noite, a gente deu um remédio para ele e tal, e daqui a pouco ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E eu, assim, eu sou meio hipocondríaco com algumas coisas, né? E dor de cabeça é sempre uma coisa que me preocupa, por causa de meningite. Eu perdi um amigo, quase da minha idade, de meningite, e eu sou muito preocupado com esse tipo de doença, né? Ele estava com uma dor de cabeça muito forte. Eu peguei o Gabriel e falei assim, vem cá, filho. Coloquei ele na cama assim e orei por ele. Falei, em nome de Jesus, tal, sai agora, em nome de Jesus. E expulsei aquela doença naquele momento ali. E ele, naquele exato momento, ele não sentiu mais nada. A dor de cabeça evaporou, sumiu, foi embora. Não apareceu mais, sabe? A gente precisa orar. Ou a gente não acredita mais em oração, não acredita em milagre. A Kátia uma vez derramou uma panela polenta, quente, ela tinha tirado do fogo, ela foi colocar na vasilha, não sei como que foi, ela derrubou toda aquela polenta quente em cima do braço dela. Assim, na hora que eu vi, o braço dela já começou a ficar vermelho assim, e ela começou a gritar muito. Na hora eu peguei e coloquei a mão ela não queria nem deixar eu pegar na mão dela. Eu peguei na mão dela e eu orei em nome de Jesus, ordenando que aquilo ali não acontecesse nada de grave. Eu orei, e na hora a mão dela assim, ó, estava toda vermelha assim, voltou ao normal, assim, na hora, assim. E ela ficou assim, parada. E eu falei assim, aperta aí, para ver se está doendo. Ela, não aperta não. Eu falei, deixa eu apertar. Eu apertei assim, e ela não sentiu nada. Amém? Ou seja, a gente tem que se posicionar, como homens. Agora, eu não oro com a minha esposa. Eu não luto por ela no mundo espiritual. Não oro pelos meus filhos. Não luto no mundo espiritual pelos meus filhos. E aí eu deixo como Adão fez, né? Eva estava lá. Onde é que estava Adão quando o diabo apareceu para Eva? Sei lá, se ele estava dando uma volta com de cavalo, sei lá. Onde que o Marcolino foi? Só sei que... Oi? Com o outro eu acho que não estava, porque não tinha, né? Mas você sabe que já sugeriram isso? Que ele estava com uma tal de Lilith? Já falaram isso. Da onde tiraram, eu não sei. Só sei que alguns falam que ele estava com Lilith. Que o pecado foi que Adão traiu Eva com Lilith. Acho que Lilith foi a primeira mulher, uma coisa assim. Tem alguns livros apócrifos que falam umas coisas como essa. Então, a primeira coisa, para ser homem, é necessário uma relação com Deus acima de qualquer coisa, para se ter uma hombridade real, verdadeira e forte. A segunda coisa, não faça acordos com a sua carne, em nome de Jesus. Se você fizer acordos, a tua hombridade será roubada. Terceira coisa, não deserde o seu posto. Não abandone o seu posto. Não negue a sua força. Permaneça
aonde você está como homem. Em nome de Jesus. E a quarta coisa, lute pelas suas esposas, pelas mulheres que Deus tem confiado a cada um de nós. Em nome de Jesus. Concluindo, John Eldredge, ele fala, o universo é tão vasto e tão atemporal que a vida de um homem só pode ser justificada pela medida do seu sacrifício. Pare de esperar que os outros o amem primeiro e use a sua força para amar e se sacrificar por eles. Você é um homem. Um homem não será plenamente feliz enquanto não experimentar profundamente a realização em sua relação com Deus, família e chamado. Não pergunte a si mesmo do que o mundo precisa. Pergunte a si mesmo o que lhe mantém vivo e ativo e vá fazer isto, porque o mundo precisa de pessoas vivas e ativas. Pode o mundo de pessoas artificiais dizer-lhe para fazer qualquer coisa a não ser fingir? Então, até quando a gente vai ficar olhando para as definições que o mundo tem para homens e vamos fingir que nem eles, que eles são alguma porcaria, quando na verdade não são nada? Nada. David White, ele diz, o preço da nossa vitalidade é a soma de todos os medos. Os homens têm fugido de sua hombridade por causa de seus medos. O como, quando a gente está falando de buscar, o como tem sido inimigo de nossos sonhos. O como denota a falta de fé. Se você tem um sonho, vai atrás dele, em nome de Jesus, e lute por ele. Como? Nossa, eu tenho assim indignação quando eu vou conversar com alguém assim a respeito de compartilhar qualquer tipo de coisa e uma pessoa sai com como. Como que a gente vai fazer isso? No sentido de impossibilidade, né? Onde é que está a fé nisso tudo? Né? Vamos lá. Como é algo que pertence somente a Deus. Como significa, a menos que eu veja o meu caminho claramente, não acreditarei, não me arriscarei a prosseguir. Então tem muitos homens que por causa do como, que não sabem o que fazer, ficam parados, estagnados. E não ousam sair de onde estão. O como quer garantias de sucesso. Há um momento na vida de um homem em que ele deve fugir da matrix, do sistema, do pragmatismo, do sistema funcional facilitado e cair de cabeça no mistério, no desconhecido, na busca pelo seu Deus e na alma de sua esposa e filhos. Então, esse congresso não tem uma proposta de trazer assim acabei de falar a palavra aqui, esqueci. Um tipo de pragmatismo. Olha, esses são os 4 pontos para você ser homem. Nós estamos falando sobre 4 coisas dentro da masculinidade apenas. Nós poderíamos ficar citando outras aqui nessa noite. Mas o que eu estou querendo chamar eu e você é para essa guerra, para essa batalha de não se entregar para o mundo aí fora. Porque os homens de Deus estão se entregando. Hoje, se você comparar o número de divórcios lá fora com o número de divórcios na igreja, é exatamente o mesmo. Se você for comparar a pornografia lá fora e a pornografia dentro da igreja, é exatamente a mesma. Se você for comparar os vícios lá fora e os vícios dentro da igreja, é praticamente a mesma. Ou seja, se você for ver o consumismo lá fora e o consumismo dentro da igreja, talvez seja até pior. Porque na igreja, além do secular, você ainda tem o gospel. Né? Lá no mundo, ele só tem o lado secular. Né? Aqui não. E por aí vai. Crente que só está no ministério, só fica trabalhando, ralando, e não tem tempo para a família. Né? Gente lá fora, gente dentro da igreja, da mesma forma. Não tem tempo, não gasta tempo com a sua família. Amém? Quero que agora a gente tire um tempo, onde a gente vai estar novamente fazendo como ontem, fazendo círculos aí de compartilhamento, onde a gente vai estar compartilhando um pouco. De preferência, se assente com pessoas que você não sentou ontem, e vamos estar compartilhando. Eu vou estar orando, encerrando, então, esse tempo, e quero que vocês compartilhem agora, deem um feedback um para o outro a respeito do que a gente falou, principalmente no quesito a esses 4 pontos que a gente encerrou. Vou orar. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo. A gente sabe, Deus, que
É pouco tempo, Senhor, para a gente falar de um assunto tão precioso e tão rico. Há tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui falando, Senhor, acerca do homem, Senhor, segundo o teu coração. Mas, Deus, a gente quer que isso que foi falado seja suficiente, Senhor Jesus, para a gente começar a nossa jornada. Para a gente começar a nossa luta, a nossa batalha, para alcançar, Senhor. Alcançar mesmo o teu coração, o teu chamado, aquilo que o Senhor tem para todos nós aqui como homens, como maridos, como pais, como filhos, como servos, como amigos, como homens que têm caminhado nesse mundo. Homens que o Senhor confiou, Senhor, a masculinidade. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto nessa noite. Eu peço que o que foi falado permaneça dentro de cada um de nós, até o fim. Em nome de Jesus. Amém.